Boa noite, boa noite! Quanto tempo sem abrir uma live! Estava de férias das redes sociais e a gente começa o ano com uma super live, com uma super convidada, com alguém que realmente vai trazer todas as dicas e todas as informações importantes para quem quer fazer o seu processo de migração, ou seja, participar do processo de recrutamento de enfermeiros para os Estados Unidos. Então, se você chegou aqui agora porque algum amigo te indicou essa live, se você chegou aqui agora na expectativa desse assunto, já vou te pedir uma gentileza. Larga o dedo no coraçãozinho pra nossa bolinha da live ir lá pra frente, porque é um horário de muita demanda, tá todo mundo fazendo live essa hora. E aí você me ajuda a mostrar pro Instagram que nesse momento a gente tá falando de um assunto extremamente importante. Porque tem um monte de gente falando assuntos aleatórios. E aqui nós vamos falar de possibilidades de emprego, possibilidades de você transformar a sua carreira e fazer do ano de 2025 um ano realmente diferenciado. Aqui no meu perfil, eu tenho um hábito de trazer convidados ou de trazer parceiros que realmente estão alinhados com o meu propósito, a minha missão como profissional, que está para além de falar apenas da estética. Eu falo para profissionais que querem se libertar das amarras, das algemas que a gente vive. Então tá aqui mais uma possibilidade para você que tá aí agora, olhando pra sua realidade, viu que começou o ano, já baixou aquela energia, daquela vibração alta de que, nossa, acabaram as festas, acabaram os fogos de Réveillon e agora você entendeu que o ano começou e nada mudou. Aquilo que eu venho falando o ano inteiro pra você do ano passado, de que a sua vida não muda com a folhinha, então tá aqui uma live para você ter uma ação, para você realizar uma mudança. E eu trago doutora Vivian Barbosa, uma enfermeira que foi pioneira no cenário da estética brasileira, minha referência em muitos aspectos sobre o nosso universo empreendedor e no cenário da estética avançada. E hoje ela é a recrutadora oficial de uma empresa que leva os enfermeiros para os Estados Unidos para você trabalhar lá. Então, é claro, eu abri uma caixinha, mandei aí muitas informações para vocês ao longo da semana para adquirir perguntas, para que a gente realmente entregasse nessa live o que faz sentido para vocês e não apenas o que a gente achava que era interessante. Então, vocês fizeram perguntas e agora eu irei chamá-la para responder a todas as nossas dúvidas, né? Então, se você tá aqui nessa live, já me fala aí de onde você me vê e me ouve, me fala de qual cidade, de qual estado você tá, porque eu sei que aqui tem gente de todos os lugares do Brasil. E já sinaliza aqui pra mim, largando o dedo no coraçãozinho, se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Porque na sequência, já irei convidar a nossa palestrante solicitando a nossa convidada. Aê! Muito boa noite, doutora Vivian. Tudo bem? Carol, boa noite. Como é que você está? Quanto tempo, né? Quanto tempo! E quanto tempo que a gente tá aí com o desejo de fazer essa live. Mas como eu não acredito em acaso, eu penso que fazer essa live no primeiro mês do ano já é pra galera que não conseguiu cumprir as promessas lá do dia 31 de dezembro, já olhar com uma nova possibilidade de transformar o ano de 2025 num ano de real mudança na vida delas, né? Com certeza, com certeza. E aí, minha linda, eu já vou passar a palavra para você, porque já tem um monte de gente chegando e eu vou fazer um pedido para você que está me ouvindo agora e todos os nossos seguidores. Compartilhe essa live com pelo menos 5 colegas para você chamar mais pessoas. Isso é um ato de generosidade, porque as pessoas estão perdidas aqui na internet, transitando com um monte de assunto totalmente
indispensável e você pode transformar a vida de alguém, você pode ser um anjo na vida de alguém. Então compartilhe essa live com os seus principais amigos, esses 5 que aparecem aí para você quando você abre a telinha, sabe? Então, vamos lá, chama todo mundo, avisa que a gente está ao vivo e vamos começar essa live porque a gente tem pouco tempo e muitas dúvidas. E aí, doutora Vívia, antes da gente passar oficialmente para as perguntas, eu gostaria que você se apresentasse, né? Mostrasse aí para quem ainda não te conhece, quem é você, como que as coisas aconteceram dessa migração da estética, que ela é a minha referência. Você deve ter com certeza escutado a sua apresentação antecipadamente. E como que você chega aí para ser a maior recrutadora dessa empresa que leva enfermeiros para os Estados Unidos. Bom, mais uma vez, boa noite, Carol. É um prazer estar aqui com vocês outra vez, falando sobre esse assunto tão interessante que ainda é do desconhecimento de muitos brasileiros, de muitos enfermeiros, né? Como conquistar um trabalho legal nos Estados Unidos. Bom, em relação a mim, né? Você já fez um preâmbulo em relação a mim. Eu sou enfermeira como formação, né? Enfermeira esteta, sou uma das da enfermagem estética, que iniciamos os movimentos da estética lá em 2014, 2015, mais ou menos, conquistando a resolução em 2016, nada fácil, né? Mas conseguimos, e hoje em dia a estética é mais um campo de né? Eu sempre fui uma enfermeira que sempre gostei das coisas assim atípicas. Gosto muito de um hospital, porém sempre venho buscando coisas atípicas. Foi assim com a estética e agora à frente de uma multinacional aqui no Brasil, recrutando enfermeiros para os Estados Unidos. Nós estamos aqui no Brasil há aproximadamente 2 anos, porém a empresa não é nova, tá? Nós temos cerca de 30 anos no mercado americano, desde 1992. Recrutamos enfermeiros de toda a América Latina e do mundo, e agora também no Brasil. No Brasil, a gente começou mais ou menos em 2022. Inclusive, uma das nossas primeiras lives aqui foi com você que a gente fez, né? Quando a gente estava introduzindo a empresa no Brasil. Isso lá no final de 2022. Agora estamos completando 2 anos no país, né, oficialmente, já com CNPJ aberto, mais estruturado, né, mais conhecidos também, e levando, né, para vocês também essa informação de forma concreta, né, levando a veracidade das informações para o enfermeiro que esteja interessado em entrar nessa aventura. Já adianto que vale bastante a pena, a gente vai conversar bastante aqui hoje, e no final vocês vão pensar, por que não pensei nisso antes, né? Então, como a Carol mesmo falou, vamos reescrever a nossa história em 2025. Temos aí mais um ano com inúmeras possibilidades esperando pela gente. E, galera, não fiquem somente presos ao Brasil. O Brasil é uma célula num universo imenso de opções que vocês têm para poder escolher. Então, especialmente aqueles enfermeiros que estão na atenção especial, digo, né, nos hospitais, passando muitas situações que nós vemos aí na internet e que não estão tão satisfeitos, busquem outros países, porque existe sim valorização para a enfermagem assistencial fora do Brasil. E isso já dá uma ponta de esperança e já começa a bater algumas inquietações. E aí a gente já passa para a primeira pergunta. Como que é, doutora Vívia, a autonomia do enfermeiro aí nos Estados Unidos? Tanto em termos gerenciais, né, para o nosso papel como coordenadoras e chefias, e como que é também na parte assistencial, para execução de procedimentos, como que fica essa autonomia? Então, Carol, os enfermeiros podem fazer muita coisa nos Estados Unidos com bastante autonomia. Só que o que acontece lá? Lá não existe um COFEN, um Conselho Federal de Enfermagem, que determina as regras e os regionais seguem. Lá os conselhos regionais, o que chamamos aqui de COREN, né? Os conselhos regionais têm autonomia para determinar as suas diretrizes. Então, para que o enfermeiro saiba em que campo ele pode atuar, quais são as exigências para que ele possa se transformar em especialista,
Você faz, e você faz anestesia como qualquer médico, tá? Você pode trabalhar com estética também, porém tem que verificar o que o conselho do seu estado vai exigir. No geral, eles pedem para vocês pelo menos 1 ou 2 anos de prática associados a um médico, né? Porém, os enfermeiros nos Estados Unidos não têm problema em trabalhar em parceria com médicos ou outros profissionais de saúde. Por quê? Porque o médico é valorizado e o enfermeiro também é valorizado. Não existe esse endeusamento médico. Então, independente da autonomia ou independente de trabalhar em conjunto, em parceria com um profissional médico, não tem esse problema, porque temos essa parte da valorização profissional. Quando eu falar para você em relação à enfermagem nos Estados Unidos, não façam comparações com a enfermagem brasileira, porque basicamente não tem nada a ver, tá? Obviamente, o campo de atuação é bem parecido, a parte assistencial. Uma vez enfermeiro aqui, vai ser enfermeiro lá. Porém, lá a enfermagem é muito valorizada. Então, não façam muitas comparações nesse sentido, ok? Então, em relação à autonomia, especialização e etc., em resumo, o que eu tenho para te dizer é isso. Precisa ver, dentro do Conselho de Enfermagem do Estado que você vai viver, o que você pode fazer, o que ele autoriza você a fazer e quais são as atuações, os campos de atuações que você pode trabalhar, tá? Uma coisa que eu já adianto também, Carol, é que lá não é como no Brasil. Aqui a gente se forma, né? Amanhã você já cai numa pós-graduação. Lá não. Lá, para você poder fazer uma especialização, primeiro você precisa ter um tempo de experiência assistencial, um tempo de experiência trabalhando como enfermeiro. E depois você pode se especializar, ok? É o que eu tenho para te adiantar, assim, no momento. Aí já surge uma pergunta que é extremamente importante. Já que a gente falou da área assistencial, e aí algumas pessoas devem ter torcido o nariz por causa das comparações, né? Da nossa dinâmica de trabalho daqui. Como que é a carga horária? E já na sequência, conta pra gente a parte boa, né? Como que é o salário? E aí a gente já adianta. Então, os salários e a carga horária é o grande chamariz para os enfermeiros, né? Ultimamente, Carol, só a título de informação... Então, Vivian, vamos fazer o seguinte, segura só um pouquinho. Fala sobre a carga horária e segura sobre o salário. Tá bom. E espera, por quê? Vamos pedir para os nossos colaboradores, os nossos seguidores que estão aqui, enviar essa live para bastante amigos. E quando essa visualização aqui, ó, tiver 3 vezes o número das pessoas que estão ao vivo, a gente fala sobre o salário. Vamos fazer esse chamado? Então, para você que está aqui na live e quer saber sobre o salário da enfermagem nos Estados Unidos, compartilha essa live, chama os seus amigos, que quando a gente triplicar o número que estava, que eu já vi, a gente libera a informação do salário. Então, bora lá! Esse, às vezes, é o grande problema das lives, né? Muita gente não consegue assistir ao vivo e só vai assistir depois. Mas a gente, às vezes, faz live e vai Como? Vai ficar gravado e mais. Vai também para o YouTube. Então, a gente vai ter aí as redes sociais nos auxiliando. E a gente sempre recebe aí demandas, obviamente, do tempo, né? Quando as pessoas conseguem assistir. Claro, mas segura a informação preciosa, porque, ó, o númerozinho tá subindo. Olha quantas pessoas estão entrando. Segura. Salário, né? Fala em dinheiro. Bom, bora lá. Em relação à carga horária, eu já posso te adiantar, se você quiser. Bora. Fala da carga horária, mas segura o salário. Vamos ver se essa galera consegue aí fazer a nossa meta da noite ser alcançada. Então, Carol, no caso da nossa empresa, a maioria das empresas do Brasil, né? A gente está buscando enfermeiro para a parte assistencial. Tá? E por que para a parte assistencial? Independente de torcerem o nariz ou não. Por conta dos benefícios que os hospitais oferecem. São muitos os benefícios. Você, por exemplo, já entra num país com visto de trabalho chamado EB3, que te dá direito ao Green Card. E o hospital paga o seu Green Card. Entende? Então, assim, às vezes a pessoa quer ir para atuar em uma coisa, mas tem que desviar o caminho para poder alcançar essa coisa que ela quer. Então, não adianta você querer partir para lá para trabalhar com enfermeira esteta se você não tem condições no momento de pagar um Green Card, por exemplo. Então, quando você vai como sponsor, como hospital, como uma empresa americana te convidando para trabalhar, eles pagam um Green Card. Um Green Card está quase $15 mil. Estamos falando aí de, no mínimo, R$100 mil. Quantos enfermeiros estetas, quantos brasileiros nós temos aí para tirar R$100 mil do bolso
para poder pagar um green card, fora processo imigratório, etc. Então, os enfermeiros que torcem um pouquinho o nariz pela assistência, abre a sua mente. Vá com o hospital como sponsor, aproveite os benefícios que o hospital te oferece. Dentro do próprio hospital, faça o seu networking, porque vocês não conhecem ninguém nos Estados Unidos. Então, como é que você vai fazer uma clientela de estética lá sem conhecer ninguém, né? Dentro do próprio hospital, você vai conhecer médicos, enfermeiros, pacientes, físicos, etc. Você vai fazer o seu networking, sua rede de contatos. Então, eu acho um pensamento muito pequeno quando o enfermeiro esteta pensa, eu quero ir para trabalhar com estética. Vá para trabalhar com o que você quiser, mas vá com o hospital bancando essas despesas mais complicadas. Processo imigratório, green card e etc. Né? Como nós aplicamos para os hospitais, a carga horária dos hospitais são 3 plantões de 12 horas. Seria um esquema 3x4. Você trabalha 3 plantões e folga 4 plantões. Você tem 4 plantões para trabalhar com estética, se você quiser. Né? Então, veja a vantagem. Então, o brasileiro tem que abrir um pouquinho a cabeça, o enfermeiro estética tem que abrir um pouquinho a cabeça. Então, você não vai mudar o seu foco, você vai desviar. Você entra como sponsor, lá você já vai ter habilitação profissional para trabalhar de forma legal, avalia quais são as exigências do conselho no estado que você vai morar, já se adequa, e dentro do próprio hospital você faz seu networking. Entende? Eu acho muito mais vantajoso para quem quer trabalhar com estética. Tem pessoas que têm, por exemplo, parentes nos Estados Unidos, filhos, etc., e conseguem, né, o green card ou a cidadania por conta desse familiar. Né? Ou então se casando com americano, alguma coisa assim. Você indo com o hospital, você é independente. O green card é seu, né? É só seu. E a sua família tem direito também, se você quiser levar esposa, filho, filha, etc. Pode levar até seus pais depois de um determinado tempo. Então, seja esperto. Vá com o hospital bancando as despesas piores e os 4 dias que você tem de folga, faça seu networking. E já depois começa a trabalhar com estética lá. Eu adorei, porque assim a gente capitaliza, né? Consegue aí fazer o seu movimento, o seu fluxo financeiro acontecer e, sequencialmente, a gente faria ali uma renda extra até conseguir fazer a transição de carreira, como a gente já faz aqui. Né? Dificilmente a gente tem um profissional que saiu da faculdade, está livre dos traumas e vai direto para pós e começa a empreender. Então, muito boa essa dinâmica, porque era uma das perguntas de maior repercussão. Primeiro que o canal aqui tem uma demanda sobre o empreendedorismo muito forte. Acabou que a gente entrou nessa veia de uma forma muito intensa. E a pergunta era essa. Muitas alunas minhas estetas perguntaram sobre isso. Como ser uma enfermeira esteta nos Estados Unidos. E aí me surgiu uma outra ponta de dúvida que a gente falou na nossa primeira live, mas eu tenho certeza que agora começou a martelar porque eu vi que entraram técnicos de enfermagem na nossa live. E aí, para todos os públicos, e eu falo com toda a categoria, o que você pode dizer para o técnico? A gente sabe aí algumas questões, existem algumas diferenças cruciais. E aí, só para trazer a nível de curiosidade, de orientação mesmo, porque é um público que pode ser um possível imigrante. Sim, mas no nosso caso, Carol, não pode, tá? Não é porque não possa, é porque os Estados Unidos estão distribuindo vistos para profissionais de enfermagem com no mínimo 4 anos de formação, que é a característica do nosso bacharel. Né? Eu que já sou um pouquinho antiguinha na área, quando eu me formei, as faculdades eram todas de 4 anos. Hoje em dia tem cursos de 4 anos ou mais. O nosso técnico em enfermagem tem um tempo de formação de 2 anos, aproximadamente. Então, eles não alcançam esse tempo mínimo. Precisa ter 4 anos, no mínimo, de formação. Então, o que eu aconselho para esse técnico? Vá para a faculdade, adiante o seu inglês ali durante esse processo e parta para os Estados Unidos, porque somente bacharéis em enfermagem nesse caso. Ótimo, ok? Porque foi uma pergunta que surgiu da nossa primeira live, e se você for olhar lá, estão nos comentários, né? E aí eu falei assim, eu vou fazer essa pergunta ao vivo para ficar realmente organizada a informação. Então, e não é porque não queremos, não, Carol. Nós adoraríamos levar os técnicos, porque seriam até mais pessoas para que pudéssemos recrutar. E temos muitos técnicos que procuram. Mas a prerrogativa deles, no caso do Brasil, são bacharéis em enfermagem, ou seja, pessoas com no mínimo 4 anos de formação.
somente por isso. Então vá, faça a sua faculdade e vamos embora para os Estados Unidos. Ótimo. E aí existem técnicos e cuidadores nos Estados Unidos? Só para agora é curiosidade mesmo. Sim, eles levam outras nomenclaturas, mas a que a gente chamaria de cuidador, técnico, auxiliar, né? Eles levam outras nomenclaturas. O enfermeiro tem sim uma equipe de apoio que acompanha ele. Tem uma equipe de apoio que acompanha. Tem os enfermeiros que até são acima dos bacharéis, que são os enfermeiros de prática avançada, como eu comentei. O enfermeiro que tem, por exemplo, que trabalha com anestesia. Enfermeiros que têm doutorado. No geral, enfermeiros que têm doutorado podem até abrir consultório, tá? E fazer a clínica normal, entre outras coisas de autonomia que o enfermeiro tem, né? E um detalhe, os hospitais te dão uma bolsa de estudos de mais ou menos 5, 7 mil dólares por ano, dependendo do hospital, para que você se especialize. Então, você pode fazer o seu mestrado ou o seu doutorado lá, sem pagar do seu bolso, só utilizando essa bolsa de estudo que os hospitais dão. Os benefícios são inúmeros. Quando se compara ao que a gente passa aqui no Brasil, é surreal, né? Então, a resposta seria essa. Muito bom. E aí, então, a gente entra para a pergunta, né? Como conseguir o green card mais rápido? Essa foi a pergunta de maior, depois das estetas, né? Foi a pergunta que bateu aí o recorde de curiosidades. Então, vamos lá. Eu vou tentar fazer um resumão para você de como é que funciona o processo legal para trabalhar nos Estados Unidos. Por quê? Porque o processo é um pouco complexo. Eu dou reuniões informativas todos os dias pelo Zoom, com horários pré-programados, né? Para que as pessoas possam entrar e assistir. E tem umas reuniões que eu fico quase 2 horas. A gente não tem esse tempo hábil aqui no Instagram. Então, eu vou fazer um resumão para que as pessoas possam entender, ok? Quero ser enfermeiro nos Estados Unidos. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que aprender inglês. Não tem jeito. A gente precisa do inglês. Não tem possibilidade de você atender um paciente americano sem falar inglês, mesmo porque o seu paciente lá não fala português. Então, tem que alcançar pelo menos o nível intermediário B2 de inglês, tá? É necessário também fazer um processo de validação de diploma, independente se você quer ser esteta, anestesista, ginecologista, cardiologista ou simplesmente bacharel, você não consegue trabalhar nos Estados Unidos com diploma brasileiro. Você precisa validar esse diploma lá. A mesma coisa acontece com o estrangeiro quando vem para cá. Também tem que validar o diploma aqui no Brasil. Então, você precisa validar o seu diploma. Além de validar o seu diploma, você precisa fazer uma prova de licenciamento profissional. Essa prova de licenciamento profissional se chama NCLEX, que é uma prova de conhecimentos em enfermagem assistencial voltada para a área, né, hospitalar americana. É uma prova tipo prova de concurso público. E a gente precisa passar nessa prova. É muito semelhante com a prova da OAB, né? Aqui no Brasil, os advogados fazem a prova da OAB e só depois da aprovação eles têm a matrícula, né? Nos Estados Unidos, os enfermeiros fazem essa prova e se chama NCLEX, tá? E precisa da aprovação para termos a licença, para termos o que seria equivalente ao nosso COREM americano. Então, como eu falei, não interessa qual ramo você quer atuar. Se você não validar o seu diploma, se você não ter a aprovação no NCLEX, ou seja, não tem a sua licença, e se você não tiver um exame de proficiência nível intermediário B2, que a gente precisa para poder tirar o seu green card, você não pode trabalhar como enfermeiro nos Estados Unidos. Tá? Então, uma das grandes dificuldades é essa. O enfermeiro acha que ele pode chegar lá, abrir consultório. Não. O estrangeiro também não pode fazer isso no Brasil se ele tem uma matrícula profissional, se ele tem uma formação universitária. Então, independente, tem que fazer todo esse processo que eu falei. Quero ser enfermeira esteta lá. Tem que validar diploma, tem que passar no NCLEX e precisa do inglês intermediário nível B2. Ok? Então, tem que vencer esses trâmites. Estudar. Para quem quer fugir dos estudos ou acha que pode dar aquele jeitinho para conseguir as coisas. Não tem como. Não vai conseguir. A grande vantagem, Carol, qual é? Vale muito a pena financeiramente e principalmente em relação à qualidade de vida, né? Porque muita gente está migrando também, lógico, né? O primeiro chamariz é o salário, mas também o problema da qualidade de vida. A gente que é de Rio de Janeiro e São Paulo, né, sabe exatamente sobre o que eu estou falando. Não que lá também não aconteçam seus problemas, lógico que acontece, mas a proporção nem se compara com o que acontece aqui no nosso país, né? A gente ama o Brasil, mas está difícil ser brasileiro e está difícil ser enfermeiro brasileiro também, né? Então está valendo a pena,
o sacrifício, entre aspas. E a exigência que eles pedem é só que você seja bacharel em enfermagem, tá? E que tenha pelo menos 1 ano ou 2 de experiência assistencial. Só isso. Sendo bacharel em enfermagem e tendo pelo menos 1 ano ou 2 de experiência assistencial, você já pode concorrer às vagas. E você jamais, jamais vai ganhar no Brasil, com mestrado, com doutorado, com enfermagem estética, com especialização, o que ganha um simples bacharel de enfermagem nos Estados Unidos em um único plantão extra. É absurdo quando a gente compara essas coisas. Eu, por exemplo, 3 especializações, fui para fora fazer um doutorado, vocês também. A maioria dos brasileiros e enfermeiros tem 2 ou 3 pós, né? Lá você não precisa disso para já chegar ganhando um salário satisfatório, né? E a gente ainda tem outro problema. As pessoas que trabalham aqui em hospital sabem o que eu estou falando. Muitos hospitais exigem que você tenha a graduação, uma pós-graduação e tenha experiência. Uhum. Ou seja, você já entra estudando no mínimo 7 anos. Ainda tem que ter experiência. Para depois ganhar R$ 4.700, né, que é o nosso piso salarial e que, infelizmente, ainda não é a realidade da maioria dos nossos enfermeiros brasileiros. Tem enfermeiros ganhando 2 salários mínimos para trabalhar 44 horas semanais. Eu sei que a gente que é da estética, às vezes, fica um pouco longe dessa realidade da enfermagem assistencial, mas, infelizmente, acontece isso no nosso país. Eu atendo enfermeiros de todo o Brasil e escuto isso todos os dias. E sabemos que essa situação dificilmente vai mudar, não porque sejamos pessimistas, mas porque somos realistas. Não existe boa vontade política para que a realidade da enfermagem no Brasil mude. E você sabe que não, infelizmente. Então, assim... Brilhante. Como? Brilhante sua fala. Ou a gente faz um movimento individual para transformar a nossa carreira, ou vai ficar fadada ao fracasso e à reclamação e aos assédios e às humilhações durante um bom tempo. Porque realmente não existe uma tentativa, né? Mas aí daria assunto para outra live. Eu sei que você daria um banho de política nesse assunto. Mas vamos para o que interessa, porque a gente já tem aqui o que cai na pergunta e com alguns vieses de resposta que você falou sobre a atuação e as liberações e as autonomias que, como enfermeiros, podemos alcançar. E aí vem aqui, quais os melhores estados, então, lá nos Estados Unidos, para a gente atuar? Carol, quando o enfermeiro pensa na cultura brasileira, todo mundo quer ir para a Flórida, né? Flórida, Miami, tem realmente, né, salários excelentes ali. Tem muitos brasileiros, muito latinos, mas tem estados que pagam melhor ainda do que a Flórida, tá? Eu não me lembro assim de cabeça onde estão os melhores salários, mas eu sei que estão nos locais onde faz mais frio. Por quê? Todos os locais que têm mais dificuldade de chegar enfermeiros oferecem salários melhores, né? Então, assim, de cabeça eu não sei te informar, eu posso pesquisar depois, te mandar um mapinha, mas de cabeça eu não sei te informar onde estão os melhores salários. Porque, assim, tem coisas que influenciam em relação ao teu salário. Quem trabalha à noite, por exemplo, né? Lá a gente ganha por hora. Quem trabalha à noite ganha de 3 a 5 dólares a mais por hora. Quem faz plantão final de semana, quem faz plantão grandes feriados, ganha o dobro. Quem faz hora extra, incrementa mais o seu trabalho. Quem trabalha em grandes capitais, grandes centros urbanos, tem uma tendência de salários serem mais altos. O problema é que o custo de vida da cidade também é mais alto. Quem trabalha em cidades menores, cidades do interior, o salário é mais baixo, porque o custo de vida também é mais baixo. Então, é muito difícil dar essa precisão de informação para vocês, porque todos esses fatores influenciam nos salários, não tem um salário X. Depende disso tudo. Se vai trabalhar à noite, se vai trabalhar de dia, se vai ser numa grande capital onde o custo de vida é mais alto, se vai ser numa cidade do interior onde o custo de vida é menor. Então, tudo isso influencia bastante, né, a tomada de decisão. Por isso que nós temos dentro da empresa uma equipe de coaching que vai acompanhando vocês durante esse processo. Então, conforme vocês vão avançando, eles vão passando para vocês informações mais verídicas do que eu poderia passar numa reunião informativa para vocês ou aqui numa live. Então, eu aconselho vocês a participarem mais conosco, tá? A gente até tem um mapinha sobre os salários aí, mas isso tudo influencia. Não adianta eu morar numa cidade que eu vou ganhar 120 mil dólares, por exemplo, e o meu aluguel é 3, 4 mil dólares. Às vezes uma cidade menor vai me pagar um pouco menos e o custo de vida é menor. Não é como acontece no Brasil.
né? Aqui em São Paulo, por exemplo, né, tem discrepância salarial? Tem, mas basicamente todo mundo ganha a mesma coisa. Independente de você morar no bairro mais top ou morar na periferia, né? Lá não, lá se a cidade tem um custo de vida mais alto, o salário também é mais alto. E se a cidade tem um custo de vida mais baixo, o salário também é mais baixo. Então, entendeu? Acompanha uma certa proporcionalidade, o que faz o salário ficar interessante. Exatamente. Muito bom. Não é como no Brasil, não é como no Brasil, é bem, bem diferente. Pois é. Segura a informação do salário, eu vou repetir. Quando o número de pessoas estiverem mais alto, eu já estou aqui contando com a nossa meta, tá? Quando bater o número, a gente vai liberar sobre o salário nos Estados Unidos, que eu tenho certeza que é a pergunta que está inquietando todo mundo aqui. Ela já soltou um spoiler ali, rapidinho. Quem estava mais atento já pescou, mas ela vai falar com mais precisão. Então, vamos lá, compartilha essa live com pelo menos 5 amigos, 5 colegas que você sabe que está sofrendo ali no plantão. Vem para cá que quando bater o número, a gente vai liberar a informação. E daí, a gente já vai, então, para as próximas perguntas, né? Entendemos aí já sobre a autonomia do enfermeiro, a gente já entendeu que ele muda de estado para estado, e aí a gente também consegue perceber que de estado para estado tem uma mudança de salário, assim como a gente percebe nos Estados Unidos tem leis próprias em cada estado, né? E daí a gente também já entendeu que a autonomia ela é maior, que o profissional ele vai ganhando de acordo com o seu nível de especialização. Então, quanto mais especialista, melhor o seu salário. Não é igual aqui, que às vezes você está ganhando o mesmo salário tendo 3 pós-graduações. Outra coisa que você disse é que a gente consegue o green card mais rápido, fazendo o caminho do assistencial, e ainda temos a possibilidade de levar os nossos familiares para ficar juntinho da gente lá. E aí, além de salvar a sua vida, você ainda salva a vida da sua família. Você também contou pra gente que o enfermeiro esteta consegue sim atuar, desde que cumpra alguns requisitos e um passo a passo burocrático que o país coloca. Então, é possível, desde que se cumpra algumas etapas, e aí seria realmente um processo de paciência e organização do tempo para que a gente conseguisse atuar de forma mais direta com a estética. E daí, a gente vem para nossa dica principal. Ó, já tem pergunta surgindo. Pessoal, inclusive, já adiantando aqui que subiu pergunta, vocês podem fazer perguntas diferentes das que a gente foi abordando aqui, tá? Então, já vou pegar aqui da nossa maravilhosa que acabou de entrar na live. Olha, ela botou assim pra gente. Consigo trabalhar na UTI neonatal? Sou enfermeira nessa área há 14 anos. Então, vamos adiantar essa resposta, Vivian, até a gente bater a nossa meta. Consegue sim. Lá a proporção de vagas é assim. A gente tem uma proporção de vagas de cerca de 15%, né, de 15% a 10%, para quem trabalha em UTI neonatal, por exemplo, a pediatria e alguns setores. A ampla concorrência está mais na clínica médica, na UTI adulto e tudo mais. Só que a gente também consegue alocar os enfermeiros nesses setores. Tem assessorias que trabalham no Brasil que só levam para a saúde do adulto, Carol. Esse também é um ponto importante para aquele enfermeiro que quer imigrar. Pesquisem. Não acreditem somente no que a Vivian está falando. Claro que podem acreditar que eu sou 100% confiável, mas façam as suas pesquisas por aí, porque tem muita empresa trabalhando no Brasil e que leva enfermeiros para fora também, Canadá, Alemanha, etc. Só que a maioria, especialmente em casos de em casos dos Estados Unidos, só levam para a saúde do adulto. A gente consegue alocar os enfermeiros que trabalham em UTI neonatal também. Okay? Não se preocupe que a gente consegue. A gente, às vezes, não pode prometer para vocês que vamos conseguir exatamente aquele hospital que vocês querem, naquela cidade que vocês querem. Tudo depende da oferta e da demanda. No geral, a gente consegue agradar o nosso assessorado. A gente dá aí, pelo menos umas 2 ou 3 opções para ele. Tá? Mas, no geral, a gente consegue sim. E conseguimos alocar todo mundo, desde que seja dentro do cenário hospitalar. E o fato de você ter 14 anos de experiência também é um plus para você. Enfermeiros que já vão para lá com anos de experiência, essa experiência ela não é perdida, ela é somada. Lá eles também têm plano de carreiras, também tem triênio, tudo que o Brasil tem, né?
Então, se você vai para lá, por exemplo, com 5 anos de UTI, você já entra ganhando um pouco mais, porque a sua experiência aqui do Brasil é somada quando você entra lá, ok? Então, tem vaga para você sim. Ótimo. E aí, eu vou pegar um pouquinho, então, esse gancho. Já que a gente tá com um tempo bom ainda de live, eu vou deixar esse tempo para as pessoas irem fazendo mais perguntas. Então, se você tá aqui e a gente falou de alguma abordagem e que ficou faltando uma informação, pergunta, o chat tá aberto para isso, tá? A live é para você tirar todas as suas dúvidas nesse momentinho que a gente tá aqui. E aí, a gente depois faz os paralelos para você conversar mais com a doutora Vivian. Já vou fazer uma perguntinha, doutora Vivian, e aí depois a gente lê a que está subindo aqui. Como que fica a questão dessa assessoria? Acho que é importante elas saberem um pouquinho sobre a empresa. Muitos dos nossos seguidores têm muito medo, né? Das coisas que a gente vê, de algumas mídias sensacionalistas, que faz com que a gente, às vezes, não dê o primeiro passo, né? Não tome uma decisão medo de que seja uma empresa que faça qualquer outro tipo de vínculo, né, de trabalho. E não aquele que está sendo Tráfico humano, né, Carol? Exato. Aí a gente já começa a pensar, um monte de mulher, né, lindas, jovens, maravilhosas. Então, coloca pra gente um pouquinho o que a sua empresa oferece de assessoria, que você pode dar como informação para gerar essa segurança para as nossas seguidoras e elas definirem assim, poxa, essa empresa realmente vai me entregar o que ela está prometendo. Bom, essa pergunta que você está fazendo, Carol, é uma pergunta de extrema relevância, porque infelizmente a gente vive... os enganadores sempre existiram, mas agora com o mundo digital, né, é muito mais fácil você conseguir enganar uma pessoa, lamentavelmente. Até por conta da inteligência artificial, né, que eu considero uma coisa espetacular, mas depende, né, da mão que está usando essa inteligência artificial. Então, realmente tem muito golpe, tem muita invenção de moda, tem muita coisa por aí. Eu vou falar para você pela minha experiência. Eu, quando cogitei a possibilidade de ir para os Estados Unidos, antes mesmo de trabalhar com o Grupo Nest, eu pesquisei em relação a isso e existem empresas trabalhando no Brasil há mais de 20 anos fazendo esse recrutamento. Então, não é nenhuma novidade. Então, você que está participando a primeira vez, pensa que é impossível validar o diploma de um brasileiro no primeiro mundo, né? É enrolação, vão fazer tráfico humano comigo. Não, nada a ver. É perfeitamente legal. Tem empresas trabalhando aqui há mais de 20 anos também fazendo recrutamento. E lógico, depois do boom da pandemia, onde o mundo digital explodiu de uma forma espetacular, né? Globalização e tudo mais, é muito fácil a gente ter essas informações hoje em dia e verificar, né, a veracidade dessas informações. Então, a primeira coisa que vocês têm que ver é se a empresa realmente existe. No nosso caso, por exemplo, nós temos a sede na cidade de Chicago, no estado de Illinois, ou seja, é uma empresa de raiz americana. Porém, trabalhamos em diversos países. Para o enfermeiro brasileiro, desconfiado, já de tanto tomar golpe por aí, a gente tem um CNPJ no Brasil. Nós temos uma inscrição fiscal aqui na cidade de São Paulo. Por isso que eu saí do Rio de Janeiro e vim morar aqui em São Paulo para levar a empresa adiante. Então, em relação à documentação, fiquem tranquilos. Somos registrados nos Estados Unidos, inclusive lá em Chicago existe o consulado brasileiro. Vocês podem entrar em contato com o consulado brasileiro e pedir para que eles façam uma auditoria. Tá? Já fomos auditados pela Colômbia, pelo México, pelo Brasil. Nós somos multinacional, então é normal que isso aconteça. Tá? Então, independente de termos a inscrição fiscal aqui no Brasil, vocês podem pedir uma auditoria lá. Nós temos Instagram, Facebook, homepage, YouTube, né? Todos os canais de informação à disposição de vocês para que vocês possam verificar tudo que eu estou falando para vocês. E, obviamente, tem a minha carinha aqui, né? Uma história longa dentro da enfermagem estética, uma história de enfermagem de total credibilidade, mostrando para vocês que não tem nenhuma questão de enrolação, é verídico, é fato. E façam como eu, gente. Pesquisem em outras empresas também. Vejam no Instagram enfermeiros que já foram. Tem muitos enfermeiros brasileiros e latinos que já foram e que hoje em dia são influencer. E estão aí falando, né, sobre as suas principais dificuldades. Estão até vendendo material em relação à assessoria, né? E ajudam vocês também. É muito fácil ter essas informações hoje em dia. Então, no caso do Nest, né, já falei. Temos a sede em Chicago, podem pedir uma auditoria pelo consulado brasileiro que está lá. Temos uma inscrição fiscal aqui em São Paulo, né? E qualquer coisa, tenho eu aqui como credibilidade não só da existência, né? Mas da veracidade das informações prestadas. É suficiente?
bom. E essa é uma fala que eu sempre tenho. Não, na minha opinião, não existe melhor feedback do que você falar com pessoas que já compraram aquele serviço, que já viveram aquela experiência. Então, eu sempre falo, converse com ex-alunos ou converse com pessoas que já fizeram o processo, porque se a gente tem alguns bizus, a gente consegue perceber na fala daquele nosso colega, né, os pontos fortes, os pontos fracos, e ali você vai tomando a sua decisão com mais assertividade. Então, é muito bom se você entrar agora, agora não, quando acabar a live, você entra lá no perfil da Nest, The Nest Group, a gente vai deixar aqui o arrobinho, inclusive, doutora Vivian, se você puder escrever aí no comentário, eu deixo fixado aqui para o grupo, para eles já só clicarem e facilitar a vida para ir lá seguir. Você vai ver que existem realmente muitas informações lá e você pode conversar com as pessoas, pedir ajuda, orientação e saber mais, porque a ideia dessa live é essa. O meu papel é literalmente mostrar para a enfermagem que existem múltiplos caminhos para você tomar aí a sua decisão e viver uma qualidade de vida melhor. Então, enquanto a doutora Vivian vai colocando para gente, eu vou adiantando a pergunta que a Vani Pri 2 colocou aqui para gente. Quanto tempo está demorando o visto e a contratação? Teve alguma alteração após a eleição presidencial? Carol, essa daí é uma das grandes preocupações do enfermeiro também. Precisa ficar claro para vocês o seguinte: qual é a implicância dos Estados Unidos? A imigração ilegal, tá? Vocês vão entrar pela porta da frente, vocês vão para trabalhar de forma legal, com um hospital por trás de vocês como sponsor. Vocês vão entrar no país com green card. Então, vocês não se enquadram nessa problemática da ilegabilidade. Ah, vocês entenderam. Vocês vão de forma legal, então não se preocupem com isso. Muitos enfermeiros ficam preocupados porque agora tem uma coisa dele, faz parte dos planos dele deportar, né, as pessoas que estão lá, mas são os que estão vivendo ilegalmente. E ele não falou nada em relação a quem está indo de forma legal, né? Mas em termos de imigração, o que acontece historicamente, Carol? Depois que o enfermeiro termina todo o processo, a gente consegue um hospital para esse enfermeiro trabalhar, tá? Que a gente chama de sponsor. Só que antes do enfermeiro embarcar, ele precisa passar pelo processo imigratório. Vai ser o processo imigratório, que é feito no consulado, né? Que vai dar a você, enfermeiro brasileiro, a autorização para poder mudar de país. Quem aí já tentou tirar o visto americano, por exemplo, ou já tentou viajar para fora do país e passou por uma imigração, sabe mais ou menos do que eu estou falando. E, logicamente, serão um pouco mais restritos dessa vez, porque você está indo para morar, para trabalhar. Mas a nossa empresa assessora vocês o tempo todo, prepara vocês o tempo todo, então o índice de assertividade é muito grande, não se preocupem com isso, tá? Então muitos estão preocupados com a decisão do atual presidente por conta disso, mas não fiquem preocupados porque vocês vão de forma legal. E uma outra coisa, existe um déficit imenso de enfermeiros nos Estados Unidos. Eles não estão contratando só porque eles querem, é porque eles precisam. Eles não conseguem um quantitativo de enfermeiros americanos suficiente para preencher essas vagas. E se eles não seguirem fazendo recrutamento internacional, os hospitais vão entrar em colapso. A gente sabe que os hospitais não funcionam sem enfermeiros. Lá eles precisam de enfermeiros para todos os cantos. Na parte da docência, na parte das indústrias. Os enfermeiros têm uma representação política importante lá, que nós não temos aqui. Exatamente por isso conseguem, né? Também muita coisa. E se não tiverem enfermeiros, se começarem a implicarem com a entrada de enfermeiros lá de forma legal, os hospitais vão entrar em colapso. Então, não se preocupem com isso. O que acontece em relação à imigração, que às vezes irrita um pouco a gente, dá um pouquinho de ansiedade, é que, historicamente falando, tem alguns pontos que a imigração demora um pouco mais. Tem fases que eles liberam teu visto em 1 ano. Tem fases que tem um problema de retrocesso, que é o que a gente está vivendo atualmente, de quase 2 anos de atraso. Ou seja, nós temos enfermeiros que já passaram por todo o processo, já têm a vaga no hospital para trabalhar, mas não podem embarcar porque estão aguardando o processo imigratório. Então, isso eu não vou mentir para vocês, tá? Imigração é igual processo na justiça. Você entra com o processo e tem que aguardar a boa vontade do juiz de julgar o seu processo. Imigração é bem parecido. A gente entra com o processo, o hospital se encarrega de pagar o seu processo imigratório, tá? Tudo pago pelo hospital. Porém, a morosidade e a burocracia da imigração a gente não tem como controlar. Calculo eu que agora, no início do ano, e com a chegada do novo presidente, esse pessoal que está na fila aguardando a imigração já vai conseguir. Nós temos 2 enfermeiras brasileiras, inclusive, que estão ansiosíssimas, porque já terminaram o processo,
todo, já têm a vaga no hospital para trabalhar, mas não podem embarcar ainda por conta do processo imigratório. Então, a imigração tem vida própria, ok? Ótimo. E aí, você falou da questão desse tempo, da morosidade burocrática do país, o que é, né, entendível, compreensível, mas me tira uma dúvida. Quando a gente faz esse processo, então tá tudo certo, só falta essa liberação da imigração, eu garanto a minha vaga, mesmo que demore aí, por exemplo, 2 anos, quando bater o martelinho, tá tudo liberado, posso ir livremente. Sim, sim, senhorita. Assim que você tem a oferta da vaga, é agendada para você uma entrevista, tá? É uma entrevista de trabalho muito parecida com o que acontece no Brasil, só que ela é em inglês, lógico. A gente treina vocês para essa entrevista. Então, se o hospital te entrevistar e se interessar por você e você for aprovado na entrevista, você já tem a sua vaga. E mesmo que a imigração demore, a vaga é sua. Se por acaso acontecer, nunca aconteceu do nosso conhecimento, tá? Mas se por acaso acontecer alguma intercorrência e você perder essa vaga, a gente consegue outro. A nossa empresa é recursos humanos de 318 hospitais nos Estados Unidos. Então não tem como não conseguir alocar vocês. Tá? Então não se preocupem com isso. Aí vem a próxima pergunta, ó, da galera aqui de novo. Tem alguma restrição de idade? Não tem restrição de idade. Inclusive, nos Estados Unidos existe até lei federal, tá? Que é contra você não empregar uma pessoa por discriminação, seja ela etária, sexual, racial, religiosa e etc, tá? É o país das oportunidades realmente. Aqui no Brasil, cara, é engraçado porque eu tenho enfermeiros que participam do processo, né, conosco e relatam que foram rejeitados a trabalhar em determinado hospital porque tem 35 anos, porque tem 40 anos. Gente, desde quando uma pessoa de 40 está improdutiva? Tem uma galera de 60 melhor do que os de 30 hoje em dia, né? Então, os Estados Unidos não tem limite de idade. Então, o limite realmente é você. É você sentar, estudar inglês, fazer toda a preparação e encarar esse desafio. Sem limite de idade. Muito bom! Já empolgou a galera e a gente está batendo quase a meta, hein? Vamos lá compartilhar essa live porque está chegando a hora da gente falar do salário, que você vai ficar impressionado e você vai tomar sua decisão agora, eu tenho certeza. Mas antes da gente falar disso, na expectativa de bater essa meta aqui, a gente bateu, mas aí oscilou. Vamos ver se a gente volta com o número. Tem uma perguntinha que eu acho muito pertinente. Você já pontuou sobre isso, mas do jeito que está aqui, acho que vale a pena a gente conversar. Ó, a Furei Perfuração Humanizada colocou aqui pra gente. Eles também contam como experiência o tempo como técnica de enfermagem? Pois eu sou enfermeira há pouco tempo, mas eu já trabalho como técnica há mais de 10 anos. Como que fica isso? A nossa empresa, sim. Não posso falar para você sobre outras empresas. Como nós somos recursos humanos desses 300 e poucos hospitais, nós sabemos exatamente aquilo que eles autorizam ou não. Então, vamos lá. Quesito experiência. Os hospitais pedem pelo menos 1 ou 2 anos de experiência assistencial. E quais são as experiências que nós conseguimos aproveitar? Os enfermeiros que são técnicos ou auxiliares de enfermagem, a gente consegue aproveitar essa experiência. Ela é contabilizada. Os enfermeiros que trabalham em home care, atenção domiciliar, tem umas que são verdadeiras UTIs na casa de um paciente, né? Então, a gente também consegue aproveitar a experiência de quem trabalha em home care. Enfermeiros docentes. Se você for docente da prática, a gente também consegue aproveitar a sua experiência. Se for só de teoria, não, porque a prática tem que estar atrelada. Enfermeiros que fazem pós-graduação. Somente os que fazem pós a nível de residência. Porque o residente atua, né? Então, a gente consegue aproveitar a experiência de quem faz residência. Esses são os 4 pontos que a gente consegue aproveitar como experiência. Os enfermeiros que estão longe da assistência, a gente orienta que volte para assistência pelo menos 1 ano, né? Que é o caso dos estetas, etc. Ou que façam serviço voluntário. A gente também consegue aproveitar o serviço voluntário para poder comprovar a sua experiência, ok? Muito bom. Passamos da meta. Palmas para
todo mundo que ajudou a bater a nossa meta. E aí, então, chegamos ao ponto, doutora Vivian. Conta pra gente, por favor, a parte que é mais importante, a parte que agrada o nosso coração, que faz a nossa vida acontecer, realizar os nossos sonhos e o que justifica a gente encarar todos os desafios, porque se a gente consegue encarar assédio moral, ultrapassar o burnout para ganhar o salário que a gente ganha aqui, conta pra gente qual é o salário e fala depois de novo sobre esse entrelaçamento com a carga horária, só para a galera entender. É tudo seu. Então vamos lá. Cereja do bolo, né? O mais importante. Vamos enfrentar todo esse desafio para quê? Vamos lá. O salário de um enfermeiro americano, né? Lá eles ganham por hora, não é como no Brasil, né? Por hora de trabalho. Então o salário de um enfermeiro americano gira em torno de 35 a 45 dólares por hora, dependendo do local onde você vai trabalhar. Mas é um país, gente, com 50 estados, é imenso. Então a gente não pode dar para vocês um valor específico, a gente dá uma média. E essa média varia, tem enfermeiros lá ganhando 60 dólares por hora, né? Então vai de 35 a 45. Fatores que podem influenciar. Se você trabalha à noite, você pode ganhar de 3 a 5 dólares a mais por hora, porque você ganha adicional noturno. Se você faz um plantão extra, um único plantão extra de 12 horas, vocês podem ganhar até 1.000 dólares. 1.000 dólares são aproximadamente 6 mil reais, dependendo do câmbio. Ou seja, em um único plantão extra, vocês ganham mais que o nosso piso de 4.700 aqui do Brasil, e que nem é a realidade de todos os nossos colegas da enfermagem ainda, né? Então, a média anual é de... Quando você pega essa média de hora, né? De 35 a 45 dólares, e você vê essas variações que eu já falei, vai de 80 até 120 mil dólares por ano, tá? Considerando tudo aquilo que eu já falei, se é uma cidade grande, se é uma cidade pequena, se o custo de vida é maior, menor, então vai de 80 a 120 mil dólares por ano. E para saber quanto dá por mês, é só pegar essa cifra e dividir por 12. Nós fazemos uma propaganda de 8 a 9 mil dólares. Aí tem gente que fala assim, mas 80 dividido por 12 não vai dar 9, não vai dar 8. Lógico que não. Mas 120 mil dólares dividido por 12 também não, né? Vai dar 10 mil dólares. Por isso que a gente faz uma média. Então, a média vai de 8 a 9 mil dólares. 8 mil dólares são 48 mil reais, atualmente. Tá? Carga horária de trabalho, 3 plantões semanais por 4 plantões de folga, tá? Um esquema 3 por 4. Eu trabalho 3 plantões e folgo 4. Então, eu tenho 4 plantões para poder fazer o meu networking no hospital e trabalhar com estética, trabalhar na atenção domiciliar, me especializar e posso fazer plantão extra. Um plantão extra por semana, 4 plantões por mês, né? Te garantem os 4 mil dólares, mais de 20 mil reais. Então, se você quer ajudar a sua família no Brasil, se você quer garantir a sua aposentadoria aqui, porque muita gente quer fazer isso, quer trabalhar lá para poder investir aqui e depois passar a aposentadoria aqui. Você consegue fazer isso só com plantão extra. Pode trabalhar em 2 hospitais? Podem também. Os hospitais não se metem na vida pessoal de vocês, desde que vocês cumpram com eles. Aquilo que vocês combinaram no acordo é como no Brasil. Vocês podem. Eu não oriento muito isso não, porque vocês vão ficar muito cansados. 3 plantões no hospital, mais 3 no outro, um plantão só de folga. Façam um plantão extra. Pagam em dobro o plantão extra e estão sempre pedindo plantão extra para vocês. Então, metam a cara em plantão extra, que está valendo bastante a pena. Gostou da resposta, Carol? Estou até eu agora pensando, deu até um formigamento no meu corpo. Quando você começou a falar de dinheiro, eu amo dinheiro, o negócio vai mexendo com o meu coração diferente. Mas se uma pergunta, pode falar. Eu ia falar para vocês um pouquinho dos benefícios que os hospitais oferecem para vocês. Segura um pouquinho, porque surgiu uma pergunta aqui no inbox fechado, e a pergunta é a seguinte, eu não vi o nome dela, porque a pergunta veio aqui direto no balãozinho da pergunta. Ela perguntou da seguinte forma: se eu já tiver o NCLEX, vocês contratam? Então, a gente não pode... na verdade é assim, nós somos uma empresa que faz assessoria. Quem contrata é o hospital. Nós somos tipo o caminho, né? Nós somos o que chamam de direct hire. O que é um direct hire? Nós preparamos o enfermeiro, recrutamos o enfermeiro e depois conseguimos um hospital para que esse enfermeiro trabalhe, tá? Para que um hospital te contrate, ele só vai te contratar depois que você tiver NCLEX e a proficiência nível intermediário B2. Okay.
Porque existem dois pontos aí, Carol, que as pessoas têm um pouquinho de dúvida. Não adianta eu validar o meu diploma, passar no NCLEX, se eu não tiver o meu Green Card. É como você trabalhar no Brasil sem CPF e RG. Ninguém vai te contratar legalmente. Então, a gente precisa do Green Card. Então, as duas coisas estão enganchadas. Tanto a aprovação no NCLEX para ter a licença, quanto o inglês nível B2 para a gente poder conseguir tramitar o visto de vocês. Aí sim a gente consegue o hospital para vocês trabalharem. Já estão Ok? colocando aqui, ó. Ok, ficou claro. Botaram aqui, ó, preciso de inglês urgente. Eu lembro que na outra live você trouxe uma informação. Quer complementar e aí você já emenda com os benefícios da empresa? Sim, sim. Nós ajudamos vocês em relação ao inglês, gente. Nós somos uma empresa completa que conseguimos atender o enfermeiro em qualquer fase do processo que ele esteja. Desde aquele enfermeiro que só sabe falar hot dog, até aquele enfermeiro que tem todo o processo pronto. A gente ensina inglês. Nós não somos uma escola de idiomas, vejam bem, tá? Não estamos aqui para poder empurrar curso de inglês em ninguém. Mas sabemos que a grande dificuldade do enfermeiro latino é o inglês. Então, para já quebrar essa barreira, nós temos parceria com uma escola de idiomas que ensina o inglês para vocês. Tanto o inglês convencional, quanto o inglês clínico. A enfermagem tem um vocabulário próprio que a gente precisa dominar para trabalhar, né? Então, a gente tem um curso de inglês para poder oferecer para vocês. E vocês não são obrigados a fechar conosco o pacote completo. Quem quiser fazer só o inglês, pode. Quem quiser fazer só o NCLEX, pode. Quem quiser fazer só a validação, pode. E quem quiser fazer todo o processo, pode também. A gente ajuda o enfermeiro independente da fase que ele esteja. E com curso de inglês aí para poder eliminar essa grande trava. Podem acreditar, gente, a grande trava é o idioma. Conquistando o idioma, o resto pra gente é mole. Porque enfermeiro brasileiro também já é enfermagem de guerra, né? Estamos acostumados a lutar pelos nossos objetivos. Então, é tranquilo. E com todas as limitações que o sistema de saúde brasileiro coloca, né? Mesmo no hospital particular mais top, a gente ainda faz gambiarra, né? Mas, enfim, só tive que limpar um pouquinho aqui. Mas agora, fala um pouquinho sobre os benefícios da empresa, né? Do que você tem para oferecer, para a gente ir para a última pergunta, que são as dicas para quem quer fazer esse processo acontecer. Então, segura as dicas, fala dos benefícios para a gente, encaminhando para o final. Então, vamos lá. Benefícios dos hospitais, benefícios do seu sponsor, do seu contratante, enfermeiro esteta, seja inteligente. Vá com o hospital. Mesmo que vocês torçam o nariz para assistência, vale muito a pena. Vocês viram, vão ganhar aí quase $10.000 por mês, fora os plantões extras que vocês podem fazer. E o networking que vocês precisam para trabalhar. Né? Não adianta eu querer montar uma clínica de estética lá sem conhecer ninguém. Eu tenho que fazer networking. Faça dentro do próprio hospital. Então, seja esperto. Benefícios que os hospitais oferecem para vocês. Depois que vocês são contratados, né, você já tem uma carta ou um contrato de trabalho, vocês têm que passar pelo processo imigratório que já foi mencionado. O processo imigratório, ele é pago. Tem toda uma questão de advogados, de burocracia, porém, o hospital paga esse processo imigratório para vocês, tá? Estando tudo ok e passando no processo imigratório, vocês ganham o seu Green Card. Vocês ganham um visto de trabalho, que é o visto EB3, que dá direito ao Green Card, que está girando aí em torno de uns $15.000 aproximadamente. O hospital paga para vocês. O hospital também paga a passagem aérea de vocês. Fica tudo por conta do hospital. Quando chegarem nos Estados Unidos, tem um assessor do Grupo Nest esperando por vocês e vai levá-los até o alojamento, onde vocês começam um período de assimilação de 30 dias, onde o hospital banca vocês com alimentação e alojamento por 30 dias. É nesse período que o hospital dá para vocês organizarem a vida de vocês, né? Tirar a carteira de motorista, alugar o imóvel, etc. Depois desses 30 dias, vocês começam a trabalhar no hospital. E vocês entram no que a gente chama de período de treinamento. Esse período de treinamento vai mais ou menos uns 6 meses, tá? E durante esses 6 meses, vocês têm um enfermeiro mentor com prática acompanhando vocês. Ele vai ser como se fosse seu companheiro de plantão. Vai ensinar para vocês as rotinas do setor, a aparatologia, a medicação, vai iniciar os protocolos de enfermagem com os pacientes em si e só deixa vocês quando vocês têm segurança e autonomia para poder assumir o setor sozinhos. Eu, particularmente, como brasileira, eu acho lindo esse acolhimento que os Estados Unidos dá para esse enfermeiro recém-chegado. Paga o processo imigratório, paga Green Card, passagem aérea, né? Dão 30 dias de alimentação e alojamento para vocês organizarem a vida de vocês.
E quando vocês começam a trabalhar, não deixam vocês sozinhos. Tem um mentor acompanhando vocês. E depois que vocês já estão trabalhando no hospital, vocês têm aqueles benefícios de praxe. Vocês têm direito a férias remuneradas anualmente, tá? Dá para vir ao Brasil visitar a família tranquilamente. Vocês têm previdência privada, plano de saúde, gente. Vocês têm plano de saúde pago pelos hospitais. Os hospitais são riquíssimos lá, né? E geralmente os planos são bem abrangentes, englobam fisioterapia, psicologia, tudo depende do hospital que vocês vão trabalhar. O hospital também dá para vocês uma bolsa de estudos para que vocês se especializem. Todo ano tem essa bolsa de estudo. Vocês podem fazer mestrado, doutorado, o que vocês quiserem com ela, tá? E fora os outros benefícios, como risco, invalidez, seguro de vida e etc., dependendo do hospital. Por isso que eu falo para você, enfermeira esteta em particular, que quer trabalhar com estética. Vá com o hospital, garanta todos esses benefícios que o hospital te dá, tá? Que se você tirar do seu bolso fica caríssimo, né? São aproximadamente uns $50 mil que o hospital investe nesse enfermeiro, né? E até por isso, Carol, eles também pedem um tempo de contrato de trabalho, tá? Tem que trabalhar pelo menos 3 anos para esse hospital. O hospital não vai investir essa grana toda para depois você chegar lá depois de 2 meses, quero ir embora para o Brasil porque eu não me adaptei. Ou então recebe uma outra proposta lá e vai deixar o seu sponsor na mão? Não pode, né? Então, eles pedem para vocês um tempo de carência de 3 anos. E depois desses 3 anos, vocês são livres para seguir trabalhando no hospital, porque o contrato é permanente, tá? Ou para trabalhar em outro estado, para poder mudar de país, fazer o que vocês quiserem. E muitos hospitais, quando chega esse tempo de carência, quando chega o término desse tempo de carência, oferecem mais dinheiro para que vocês fiquem. Lembrem sempre, os hospitais estão precisando de enfermeiros por lá. Se vocês estiverem fazendo um trabalho bem feito, o hospital não vai querer perder vocês. E podem, sim, oferecer mais dinheiro para que vocês fiquem. Ok? Então, esses são os benefícios. Tive que resumir aqui, falar um pouquinho rápido, mas depois, se quiserem informações mais detalhadas, meu contato está aí. E a gente pode conversar um pouquinho melhor depois. Beleza, Carol? Muito bom. Muito bom. Você respondeu, creio eu, que todas as dúvidas. Mas surgiu uma pergunta aqui em cima que eu não vou encerrar essa live sem tirar essa demanda, porque eu acredito que, para quem está agora entusiasmada, né, entusiasmado com o processo, acho que vale a pena a gente só reforçar. A Acupuntura Moriá colocou aqui pra gente, de que forma vocês ajudam para NCLEX? Nós temos o curso preparatório para o NCLEX. Nós temos o curso preparatório tanto para proficiência em inglês, tá? O TOEFL, o IELTS, o IELTS, que são exames de proficiência em inglês, como também temos o curso preparatório para o NCLEX. Tanto básico, para aqueles enfermeiros que não sabem ainda o inglês, quanto avançado, para aqueles enfermeiros que estão avançando ou já entram com o inglês avançado. Então, entre os serviços da assessoria, o curso de NCLEX está incluso, ok? Quando você fala do coaching, aí ela está agradecendo. Quando você falou do coaching lá de auxílio para esse processo migratório acontecer, passa-se os 30 dias, a empresa nos ajuda a alugar um lugar, eles orientam a gente a tomar essas decisões para que eu consiga realmente morar lá com segurança, com conforto, com qualidade? Sim, sim. Uma coisa que tem que ficar claro, Carol, é que o processo em si é por conta do candidato. Tipo, por exemplo, aprender o inglês, fazer o exame de proficiência, o NCLEX é pago. Em relação ao investimento, a gente geralmente não passa muito isso em lives, não, porque é um pouco mais detalhado, tem que conversar com o assessor. Então, quem quiser saber em relação ao investimento, me procure depois, participe de uma mentoria comigo, que a gente explica de forma mais detalhada, tá? Mas em relação à ajuda que os hospitais dão para vocês quando vocês chegam lá. Quando vocês chegarem, vai ter alguém no aeroporto esperando vocês, que pode ser um assessor do Grupo NESH ou alguém do próprio hospital, e vai levá-los até o alojamento. Nesse alojamento, que pode ser, tem hospitais que têm alojamento próprio e tem hospitais que têm convênio com hotéis, tá? Então, você vai ter um alojamento e mais a alimentação por 30 dias. Quem embarca com a família, esse alojamento também é extensivo à família. Eles também têm direito ao alojamento e alimentação por 30 dias. E lá, a gente orienta vocês em relação a corretores, né? Porque a gente tem corretores lá, que são colegas, né? Que também participam, ajudando os estrangeiros que chegam lá. Então, a gente já indica um corretor de imóveis para que ele acompanhe vocês, para que vocês possam visitar os imóveis.
Por isso que dentro do seu preparatório, você tem o assessor que cuida da parte burocrática e vai acompanhando vocês, e conforme vocês vão evoluindo no processo, tem uma coaching, que é uma enfermeira brasileira, a Luciana, que acompanha vocês nesse processo também. Porque vocês precisam se inteirar da cultura, do estado que vocês vão viver, do custo de vida, tudo isso aí, todo esse feedback, a gente dá para vocês, todo esse preparo. Vocês não vão para lá assim desavisados, não. Vai com tudo estruturado e com gente lá para poder ajudar vocês. Claro que quando chega lá, ninguém vai falar português com vocês, porque são todos americanos, em sua grande maioria, ou são imigrantes, mas também são, têm a sua língua mãe, mas falam inglês, né? Mas a gente vai ajudando vocês também. Ok? Respondido? Com certeza. E acredito que assim vai fortalecendo para todo mundo que está assistindo o quão séria é a empresa, né? É uma assessoria de todos os lados. Eles vão rompendo e organizando todas as arestas para esse processo acontecer. Então, muito feliz. Para mim, particularmente, sanou todas as dúvidas. Já estou até com certo interesse em migrar para os Estados Unidos. E você mostra pra gente que é possível. Acho que o foco principal dessa live era realmente trazer o entendimento de que é possível a gente expandir os nossos horizontes. Então, antes de encerrar, eu quero que você traga dicas. Acho que isso muda e faz a gente, sabe, assim, dar mais força para a gente realizar o que a gente deseja. Então, doutora Vivian, conta pra gente assim, algumas dicas, sabe? Para esse enfermeiro se destacar no mercado de trabalho americano. Então, uma das coisas principais, né? Aí no caso não é nenhuma dica, é uma coisa assim para deixar o enfermeiro um pouco mais confortável. Vocês podem levar a família, tá? Filhos solteiros até 21 anos de idade e cônjuges casados legalmente podem embarcar com vocês, tá? Os filhos acima de 21 também podem, mas o processo demora um pouco mais. Se quiserem levar pai, mãe, irmãos também podem, mas só depois de conquistar a cidadania. Em resumo, vocês podem levar a família toda. Os hospitais nos querem lá. E eles sabem que para o enfermeiro para que estejamos tranquilos, é importante que a família também esteja. E detalhe, eles empregam os seus familiares. Muita gente tem filhos em idade de trabalho, muita gente quer levar o cônjuge, o marido e a esposa, e não sabe o que vai fazer, né? Gente, o hospital não tem só médico e enfermeiro, né? E paciente. Tem o pessoal da segurança, da farmácia, da recepção, da cozinha e etc. Então, eles aproveitam esse seu cônjuge ou filho na idade de trabalho para trabalhar no hospital também. Logicamente, tem que saber falar inglês. Então, coloquem essa pessoa já para ir estudando inglês. Só que não tem as mesmas exigências que a gente. Não tem que fazer NCLEX, não tem que fazer proficiência, porque eles ganham o Green Card. Você, enfermeiro, na verdade, ganha um Green Card de trabalho e a sua família ganha uma extensão do seu Green Card, que é o Green Card de família. Então, eles têm a habilitação legal para poder viver no país e, inclusive, trabalhar. Então, já deixa esse primeiro alento para o coração do enfermeiro que tem essa preocupação, o que eu vou fazer com a família, né? Pode levar a família. Dicas importantes. Gente, o inglês é o que vai abrir as portas para vocês. Então, é necessário aprender o inglês. Por mais que a gente coloque dificuldade na língua, nós nunca vivemos uma era tão fácil de aprender o inglês. Porque vocês têm no Instagram coaches que ensinam inglês. Vocês têm uma porção de material no YouTube. Vocês podem ver séries da Netflix em inglês, com tradução em português e etc. Músicas internacionais. Quando eu tenho colegas que foram para os Estados Unidos há cerca de 15 anos e tiveram que se virar para poder aprender inglês porque só tinham as escolas tradicionais. Hoje em dia a gente tem o chat GPT e outras coisas, né? Inteligência artificial para poder ajudar. Então, você, enfermeiro, não tem desculpa para dizer que não tem grana para poder pagar um curso de inglês ou aprender, porque tem as ferramentas gratuitas, Duolingo e etc. Então, usem essas ferramentas, porque vai ser isso que vai abrir as portas para vocês no país americano. Quem é acadêmico em enfermagem, já adiante de uma vez o seu inglês e depois só corra atrás da experiência. Faça uma reserva financeira, tá? Porque no primeiro mês, o hospital banca alimentação e alojamento, mas não banca despesas pessoais. E vocês não estão recebendo ainda. Vocês passam a receber quando começam um treinamento, quando começam a trabalhar no hospital. Então, levem algum dinheiro, tá? O Grupo Nest não estipula valor mínimo, a gente não exige valor mínimo ou máximo, mas já orienta. Não cheguem lá sem nenhum dinheiro, porque o hospital não vai bancar despesas pessoais, vocês vão ter que visitar imóveis, alugar imóveis.
Tem imobiliárias que podem pedir para vocês um depósito, tipo o nosso depósito calção, então vocês precisam ter algum dinheiro em mãos, ok? Mas não se preocupem, porque o coaching, o assessor, vai explicando tudo isso para vocês durante o processo, tá? E, gente, a dica principal, abra sua mente. Não fique pensando só em Brasil. O Brasil, já falei no início da live, é uma célula no universo infinito de possibilidades que nós temos. Muitos estão imigrando para o Canadá, para a Alemanha, para a Inglaterra, e no nosso caso, Estados Unidos. E vocês têm informação na palma da mão. E tem eu aqui, né, para poder ajudá-los aí. É só falar com a Carol aí, entrar em contato comigo, e a gente ajuda vocês dentro de tudo aquilo que a gente puder, né, dentro das nossas possibilidades. São as dicas principais que eu dou para vocês. E enfrentem o desafio, porque ser brasileiro, enfermeiro, não tá fácil pra gente. Beleza, Carol? Então, surgiu a última pergunta, eu já vou encerrar a live, mas eu também acho importante, já que a proposta da live era realmente responder os nossos seguidores. A Mayfer colocou aqui pra gente, ó. Boa noite, vocês poderiam abordar a questão da facilidade de conseguir vaga como sponsor, tendo mais de 50 anos. Sim, eu já vou até aproveitar, porque ela também colocou aqui embaixo que nunca viu ninguém com mais de 50 anos conseguindo vagas nos Estados Unidos. Baseado em que informação, colegas, está falando isso? Quem foi que te disse isso? Para você poder afirmar que nunca viu, alguma informação você tem. Porque nós temos pessoas no processo com 60 anos. Temos uma colega que segue, ó, tá dizendo aqui, já sigo muita gente que tá lá e sempre dizem isso. Não acreditem no dizem isso. Esqueça isso. Acreditem no que é realmente de fato. Tem lei federal, tá? Tem leis lá que que as empresas não podem deixar de admitir uma pessoa por conta de idade, tá? E senão eles não permitiriam que um enfermeiro de 50 anos fizesse o NCLEX, que é o exame de licenciamento. Então, se tivesse uma restrição, por que eles vão permitir que um enfermeiro de 50 anos faça o NCLEX? Nós tivemos aqui na semana, mais ou menos um mês, uma enfermeira que é do Uruguai, que a gente também atende a América Latina inteira, né? Que fez o NCLEX e foi aprovada, né? Então, já parte daí. Se não fosse possível, eles não deixariam, não abririam o NCLEX para quem tivesse mais de 50 anos. E todas as pessoas que moram lá, que eu tenho contato, que vêm aqui para o Brasil, eles comentam que é comum você ver pessoas de idade trabalhando em outros segmentos também. Então, vasculhe direitinho essa informação, tá? Porque nós temos pessoas no processo de 28, de 30, eu tenho 49 e eu estou no processo, né? E temos pessoas de 61. Então, esqueça das coisas de eu vi por aí, que eu também vi muita coisa por aí antes de estar aqui para poder passar essas informações para vocês. Não tem como fazer para você um levantamento de quantas pessoas acima de 50 anos já foram. Mas eu posso até perguntar lá para o CEO da nossa empresa, né? Davi, quantas pessoas de 50 nós já levamos, né? Ou quantos estão lá? Mas não tem esse problema de restrição de idade, não, gente. Isso é coisa de Brasil. Pode ficar tranquila. E não acredite em tudo que você vê por aí. Ok? Muito bom. Acredito que sim. Ela diz que já fez o NCLEX. Eu penso que a nossa mentalidade, a Mayfer. Então, se ela fez o NCLEX, ela está vendo que não tem restrição. Porque senão eles iam colocar aqui, por exemplo, gente, a Alemanha. A Alemanha, eles já taxam 45 anos. Entende? Estados Unidos não taxa a idade. Geralmente, quando tem limite, eles já taxam, né? A Alemanha, por exemplo, você tem que começar o preparatório no máximo com 42, porque você vai levar um tempo para poder aprender o alemão, validar diploma e tudo mais. Vão aí uns 2, 3 anos. Então, se você tiver 43, 44 anos, nem no preparatório você pode entrar, porque eles só admitem com 45 anos. Estados Unidos, não. Se fosse uma coisa realmente dessa forma, eles já colocariam. Não podemos aceitar pessoas com X idade. Então, fique tranquila. Eu sei que tem muita informação na rede, gente, mas tomem cuidado com o que tem por aí. As informações que nós temos não condiz com a realidade com muitas coisas que a gente vê aí que falam que é realidade, não. Fique tranquila, ok? Muito bom. E aí eu vou passar para o nosso encerramento, agradecer a sua presença, doutora Vivian. É sempre um privilégio muito grande recebê-la. Primeiro que eu te admiro absolutamente, já disse isso presencialmente e falo isso há muito tempo. Você me acolheu quando a gente estava ainda no início da enfermagem estética e você já era referência. E eu realmente admiro muito o seu trabalho, a profissional que você é, a seriedade com que você faz e fala sobre a nossa categoria. Agradecer
secundariamente, mas não menos importante, a todos os nossos seguidores que ajudaram a gente a bater a meta. E eu vou dizer uma dica para você que ficou com a gente até agora, que vai assistir essa aula daqui a pouco ou mais para frente. Ouse e se permita. Um conselho que eu vivo hoje é: eu não escuto mais nada e nem ninguém que nunca tenha construído algo ou que não tenha feito o caminho que eu quero fazer. Então, hoje, eu só dou credibilidade aos conselhos de quem está no caminho de algo que eu quero conquistar. Então, o resto é tudo opinião, achismo e o medo daquela pessoa que está travando você. Então, todas as informações que as pessoas passam são baseadas no que elas acham que é importante. Então, pesquise com carinho. Olhe para as pessoas que já fizeram o processo. Se você escolheu a empresa, seja a The Nest Group ou outras empresas de vários lugares do mundo, observa, conversa com pessoas que fizeram o processo, converse com elas. Tire as suas dúvidas com essas pessoas, além da empresa, essas pessoas que viveram o processo. Eu acredito que essa é uma forma da gente ter mais segurança para a nossa tomada de decisão. Agora, do mais, eu não acredito em qualquer vídeo que eu vejo por aqui. Eu não acredito mais em qualquer pessoa que está levantando bandeira na internet. Porque as pessoas podem dizer o que elas quiserem. Agora, vamos provar? Então, existem várias coisas informando da seriedade da The Nest Group. Eu tenho alunas que fizeram o processo com a doutora Vivian, além de conhecê-la como profissional. Então, eu tenho alunas que fizeram pós, eu fui professora de pós delas, e depois eu tive aí o privilégio de saber que elas estavam indo para os Estados Unidos com o seu grupo. Então, é real, é verdade. Ela mexe com o meu coração todas as vezes que a gente conversa sobre The Nest Group, porque eu acredito que até o fim de vida eu estarei nos Estados Unidos com ela, brindando, tomando uma bela taça de vinho, curtindo o Natal tipicamente americano. Então, eu agradeço de verdade e eu quero que você realmente pense nas possibilidades, você que ficou aqui com a gente até agora. Quem disse que não pode? Por que será que você não se permite? Já que a gente vive tanta coisa ruim aqui, quem sabe tá aqui a oportunidade da sua vida. E se você migrar e ficar rica, linda, maravilhosa, ou rico, lindo, maravilhoso, lembra de mandar depois um feedback carinhoso para mim, lembrando que essa live aqui que impactou a sua vida, tá? E se puder, manda uma passagem aérea para eu passar o Natal com você e sua família também. Eu vou adorar. E aí eu vou agradecer mais uma vez. Doutora Vivian, a palavra é toda sua para a gente encerrar essa live. Uma coisa que eu acho interessante, Carol, é que as pessoas falam assim: ah, será que é bom, será que não é? Eu não conheço um enfermeiro que tenha voltado, tá? Por mais difícil que seja, porque a gente também não pode pintar um quadro maravilhoso, porque problemas todos os locais têm, tá? Só que comparado ao que a gente vem passando no Brasil atualmente, né, a gente tem que pensar realmente com um pouco mais de profundidade sobre isso. Vocês não estão indo somente atrás de dinheiro. Claro que dinheiro é o que chama a nossa atenção, somos profissionais. Precisamos de uma remuneração compatível com a responsabilidade da profissão que a gente ama tanto, né? Só que pensem em qualidade de vida para vocês, para os seus filhos. Você consegue trabalhar em 3 plantões, folgando 4 dias e ter qualidade de vida. Dá para você ir num restaurante bom com a sua família, dá para você viajar, dá para você planejar coisas. Não dá para você poder fazer isso atualmente com R$ 4.700, especialmente se você tem família. Aqueles que vivem sozinhos, menos mal, né? Mas aqueles que têm família fica um pouquinho mais complicado. E eu, quando falo sobre isso, gente, eu penso naquele enfermeiro que está lá na ponta, trabalhando às vezes em 2 hospitais, aguentando agressão da sociedade, porque a gente hoje ainda tem isso, né? As pessoas vão trabalhar e não sabem como vão chegar em casa, porque a população está agredindo os enfermeiros, está agredindo os recepcionistas, os médicos. Todo dia a gente vê isso, infelizmente, no Instagram, como se nós tivéssemos culpa porque algo dá errado na unidade, né? Quem sai de casa para dar um plantão noturno numa UPA da vida para dar errado? A gente sai para dar certo. Vocês veem isso passando lá? Não, não. A respeitabilidade da população em relação à enfermagem e a categoria da saúde é outra coisa. Mesmo porque os hospitais, em sua grande maioria, são hospitais privados. Pressão de trabalho tem? Lógico, como aqui também tem. Onde tem pessoas, tem conflito, tem pressão, tem problema. Só que você tem um salário e uma carga horária que vale a pena você sair de casa com o queixo erguido e enfrentar isso tudo.
coisa que está faltando aqui na nossa enfermagem, né? De uma forma assim, nacional, que eu digo, né? Tem enfermeiros de todo o país, gente. Tem local aqui no Brasil que nem o sinal da internet chega. A gente fica presa Rio de Janeiro e São Paulo, só que o Brasil não é só isso aqui, não. O Brasil é imenso. Então eu quero, né? Quase uma missão para mim, chegar naquele enfermeiro que está lá naquele local que só consegue atravessar de barco, mostrar para ele que ele tem capacidade sim de aprender inglês, de conseguir uma boa oportunidade de trabalho e conseguir ter uma vida digna. Então isso é quase uma missão para mim. Como a enfermagem estética já foi uma missão cumprida, agora também tenho mais essa. Então a grande mensagem que eu deixo para vocês: não pensem que o Brasil é tudo, o Brasil é maravilhoso, a gente ama o nosso país, mas tem muita coisa boa por aí. Não acreditem em tudo que vocês veem por aí, tem muita gente boa, mas infelizmente tem muito, vulgarmente falando, né, muito espírito de porco querendo atrapalhar o seu sonho, pessoas que sequer tentam, mas já querem minar as suas esperanças. Então não se baseia, como a Carol falou, né, não se baseie naquele que nunca construiu nada e que acha que você também não tem condições de conseguir, né? Eu acho que o grande limitador do ser humano é o próprio ser humano. E nós estamos aqui para ajudá-los a conseguir esse processo. Nós estamos aqui para poder fazer lavagem cerebral na cabeça de ninguém, mas para trazer verdades sobre isso. E que realmente é possível. Sei que é difícil para a gente que é enfermeiro latino. Como é que pode os Estados Unidos valorizar tanto? Tudo que ela está falando é verdade? Mas gente, é verdade. Não esqueça do que a gente passa aqui. Tem valorização profissional para a enfermagem, sim. Talvez não no nosso país, mas fora daqui. E contem comigo para aquilo que vocês precisarem. Antes de imaginar, eu sou uma enfermeira assim como vocês. Tá? E entendo melhor do que ninguém o que é ser um enfermeiro no Brasil e até galgar, né, um outro campo de atuação, como foi a estética para a gente também. Não foi nada fácil. Então, a gente vivencia isso na carne, né? Eu não só entendo o processo, eu vivencio o processo porque eu também estou nele. E, Carol, te agradeço novamente pela oportunidade, tá? A admiração aqui é mútua, é muito legal saber que eu, em alguma fase da minha vida, pude inspirar pessoas como você, que hoje é inspiração para diversas pessoas, né? A enfermagem estética cresceu tanto, por mais enfermeiros como você, por mais enfermeiros que pensem como você e que deem essa abertura para aquele enfermeiro que desconhece algumas informações poderem ter o conhecimento também, porque o conhecimento muda as coisas, o conhecimento muda as pessoas, né? E se a gente pode compartilhar um pouquinho daquilo que a gente sabe, por que não, né? Agradeço a oportunidade, agradeço a todos vocês a paciência de termos escutado esse tempo todo. Desculpa se fui um pouco rápida em algumas coisas, mas o tempo é curto. E se quiserem informações mais detalhadas, a Carol vai deixar o nosso contato aí na descrição da live. Muito obrigada. Obrigada de novo! E é muito bom a gente ouvir isso. E antes de encerrar, eu preciso dizer que a gente tem pessoas ilustres nessa live. A nossa excelentíssima deputada enfermeira Rejane, obrigada por estar aqui. Ela é uma grande guerreira e que luta pela nossa categoria. E está aqui, ó, super compartilhando a sua fala e validando a sua fala também, inclusive, doutora Vivian. A gente também tem o Salvares, que é um grande influencer na enfermagem, que fala muito sobre primeiros socorros, um grande amigo, um homem que eu respeito absolutamente, que trabalha no SAMU e está ali na linha de frente, direto. Então, obrigada por essas pessoas que ficaram com a gente até agora. É muito privilégio, é muito honrado, eu me sinto muito honrado de saber que ainda esse canal está recebendo tantas pessoas ilustres da enfermagem e mostrando para você, colega que está aí do outro lado, achando que não tem ninguém fazendo nada, que é tudo muito difícil para você. Construa um canal, fale a sua verdade, mostre para a população o quanto que nós somos preciosas, o quanto que nós somos científicas. Então tá aqui, o meu canal, ele tá aberto para todas as pessoas que têm um propósito e uma missão com a enfermagem. Foi assim que ele surgiu em 2018 e é assim que ele se segue. Então, meu papel também é te empoderar, transformar a sua carreira, trazendo informações de relevância. E tá aqui a minha dica para você que deseja migrar. Migre com empresas sérias. Existem projetos dentro do Conselho Federal que auxilia isso também. Então, se você quiser saber mais, clica no link, vai lá no Instagram. Lá tem o contato da doutora Vivian. Para quem quiser, pode me mandar no direct, que eu mando o contato dela também, para quem perdeu ou vai assistir essa live depois. Aqui é um canal aberto, esse é o meu propósito, é por isso que a gente está aqui.
Então, mais uma vez, muito obrigada a todas, a todos. E eu vou dizer o meu encerramento de sempre. Você já é um enfermeiro, já é uma enfermeira diferenciada por estar aqui com a gente até essa hora, quando você podia estar vendo qualquer coisa, um monte de coisa inadequada, ou que não acrescenta nada pra você. Você não foi ver Virgínia, você ficou aqui com a gente. Então já mostra que você é realmente uma profissional e um profissional diferenciado. Obrigada por isso. Acredite mais em você. Faça a diferença na sua carreira. Ouse e voe alto sim, porque a nossa enfermagem ela é poderosa e você pode ser poderosa em qualquer lugar do mundo agora. Então, um beijo no seu coração. Obrigada mais uma vez, doutora Vivian. Carol, só um minutinho. Carol, só um minutinho, Claro. rapidinho. Claro. Eu vi que a doutora Rejane está na nossa live, eu não sei se ela vai lembrar, mas ela foi uma das grandes apoiadoras da enfermagem estética. Claro. Quando nós começamos em 2015, nós tivemos uma reunião com ela no gabinete dela lá no Rio de Janeiro, nos recebeu de braços abertos e foi uma das primeiras a apoiar o nosso projeto de conseguir a resolução junto ao Conselho. Então, para mim, particularmente, é uma grande honra tê-la aqui conosco, né, assistindo a nossa live também, porque ela compartilhou bastante aí desse nosso início de luta pela enfermagem estética. Rejane, obrigada pela tua participação aí, tá? E foi muito legal aquele encontro que a gente teve, porque ajudou bastante a gente também. Muito bom. E agora ela é federal. A deputada Rejane também me ajudou. O gabinete dela estava sempre aberto, né? Para quem pedia e fazia o caminho correto, ela recebia. Ela nos ajudou quando eu era residente de um hospital universitário aqui no Rio de Janeiro, um processo gigantesco de inoperância financeira, que eles não queriam pagar os funcionários do Estado, e Rejane foi uma grande incentivadora, foi a nossa deputada que ajudou a gente a lutar com força, com unhas e dentes, e a gente parou o hospital com o auxílio e as orientações dela. Então, obviamente, com toda a estrutura certa e legal para que a gente pudesse fazer os movimentos. Então, deputada enfermeira Rejane, que você seja muito abrilhantada agora no cenário federal, porque ó, agora a gente tem representação no estado e no federal. Então, muito obrigada mais uma vez. Eu me sinto muito privilegiada de ter tanta gente linda aqui nessa live. E vamos fazer uma enfermagem diferenciada. E aí você também pode seguir os seus sonhos. Então, clica no @ do The Nest Group 07, vai lá, procure mais informações e repito, se quiser um contato direto, me manda no direct que eu envio o contato da doutora Vivian para vocês conversarem, tirar todas as dúvidas, porque ela tem um canal, uma reunião especial para falar todos os detalhes para você tomar a sua decisão. Mais uma vez, um beijo no seu coração, que Deus abençoe infinitamente a sua vida, doutora Vivian, e de todas e de todos que ficaram aqui. Beijo e até a próxima live. Obrigada.